Oi, galera! Vou convidar algumas pessoas para live para avisar que começou. Convidado especial já chegou. Vamos lá. Se alguém for entrando, quiser enviar o convite também, fiquem à vontade. Se você conhece alguém que gostaria de estar aqui assistindo. Oi, Edna, Mônica. Nossos colegas aqui já nos apoiando. Oi, Pati. Bem-vinda. Bem-vindo, pessoal. Vou fazer uma introduçãozinha enquanto o pessoal vai chegando, antes de chamar a Jéssica. E como eu falei para vocês semana passada, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, a gente combinou algumas lives sobre alguns assuntos de interesse comum. E assim, uma live assim bem bate-papo informal, troca de experiência. Oi, mãe! Aê, tá ligada. Obrigada pela sua presença também, muito importante. E aí, a gente combinou alguns assuntos, assim, mas com o intuito de ser realmente, assim, bem informal, pra gente trocar experiência. E porque, assim, acredito que as pessoas, às vezes, elas estão meio perdidas, não sabem o que está acontecendo, estão desanimadas. A gente mesmo acaba muitas vezes, diminuindo a nossa dor, né? Isso não é nada, vai passar. E às vezes, quando a gente escuta outra pessoa falando, a gente vê que a pessoa tem o mesmo problema, que ela resolveu de alguma forma, descobre que tem solução. E então acho que essa troca de experiência é muito bacana. E a Jéssica foi uma das pessoas que entrou em contato comigo. A gente está fazendo curso juntas, da Arte de Viver Bem, com a Fábio. E a gente começou a trocar experiência, a conversar. E a nossa história, como de todo mundo, é parecida. Cada um tem suas dores, claro, mas tá todo mundo no mesmo ritmo, querendo mudança, né? Querendo sair do estado que tá. E aí vem os desafios, como o tema da live, né? A procrastinação, a falta de disciplina. E a gente quer também trazer a mensagem de que o como uma pessoa pode curar as outras pessoas, né? A gente impacta o nosso entorno. Então isso é muito importante. Oi, Lu! A Lu também é nossa colega do curso, né? Ai, tá todo mundo aqui, que lindas! Obrigada pela audiência de vocês. Enfim, como eu já venho algum tempo fazendo live, compartilhando um pouquinho da minha história, da minha experiência, eu já falei que eu tô fazendo o curso, né, com o objetivo profissional. Tem muitas pessoas que fazem esse curso pra vida mesmo, porque ele é super importante, ele vale muito a pena mesmo, então não é só profissional o objetivo, o meu mas com certeza eu também faria pra minha vida, porque é sensacional. Então eu vou chamar agora a minha convidada, né? Pede para participar aí, Jéssica, para te autorizar aqui, para você entrar e contar pra gente a sua trajetória, pra gente te conhecer. Por que que você começou a Por que que você começou essa jornada do autoconhecimento? O que te levou a fazer o curso? Quais são os desafios que você está enfrentando? Como que está sendo para você? Então, acho legal você compartilhar essa história com a gente. Vou te autorizar aqui. Ai, acho que eu te autorizei. Não tá aparecendo aqui? Aí, tá vindo. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz, né, pela oportunidade e é uma alegria estar aqui, né, poder ter essa conversa com você, saber que, né, tem tantas pessoas aí, né, que separaram um tempinho para fazer parte dessa conversa também. Você pediu para que, né, eu conte um pouquinho da minha trajetória e a minha jornada aí em busca do autoconhecimento, né? O que me motivou, o que me levou a fazer esse curso. Na verdade, eu já venho de um processo
de uns 2 anos, mais ou menos, nessa jornada, né? Buscando se conhecer, se entender, entender quais os gatilhos que me impediam de chegar aonde eu, né, tanto almejo. E um amigo de trabalho, ele fez esse curso, né, a Arte de Viver Bem, e eu conheci esse amigo antes de fazer o curso e após fazer o curso. Que legal. Então, assim, foi, foi tão significativa a mudança na vida dele, eu consegui, assim, ver tão nítido o quanto esse curso, ele favoreceu o desenvolvimento dele como ser humano, como profissional, enfim, como amigo, né? Que quando ele me fez o convite, ele me falou do curso, eu não hesitei nem um pouco, né? Porque eu realmente conseguia ver que esse curso ele promovia um desenvolvimento muito grande e que essa era uma chance de eu aperfeiçoar aquilo que eu já estava buscando, que era me conhecer, era entender, né, quais ferramentas estavam disponíveis para mim aí fora, para que eu melhorasse ainda mais, como pessoa, como profissional, como esposa, como irmã, como filha, enfim, né? Todos os papéis que nós temos aí, como ser humano, né? Aham. Então, assim, foi exatamente isso que me motivou a fazer esse curso. E a minha experiência tem sido muito significativa. Eu vejo, assim, que o conhecimento, ele é libertador. É impressionante, é incrível o quanto, quando você conhece algo que você não conhecia, quando você tem contato com uma nova fonte de conhecimento, com uma nova informação, dependendo do que você faz com essa informação, o quanto você pode crescer e melhorar. Então, assim, tem sido muito bom para mim fazer esse curso. Contei, eu acho que de forma rápida, né, a minha motivação e minha experiência, né, digamos, né, a minha trajetória de vida, ela é muito longa, mas eu fico feliz por estar exatamente onde eu estou hoje, por Legal. saber que a minha trajetória ela está apenas começando, né, rumo ao que eu quero alcançar. E se eu pudesse, né, enfatizar algo aí, dar uma dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, invista em você, invista em autoconhecimento. Isso pode simplesmente, né, transformar a sua vida a ponto de fazer você dar um salto que às vezes você vem buscando há anos. Então, assim, Sim. hoje eu vejo que as coisas, assim, o meu processo, ele está muito mais célere, né? Está muito mais rápido. Então, assim, eu tenho 33 anos, né? E muitas vezes eu me questiono, nossa, por que que eu não comecei um pouco antes, né? Porque o processo, ele é individual, né, Natália? Sim. O Uhum. processo, ele é individual. Então, assim, para algumas pessoas ele começa mais cedo, para algumas pessoas mais tarde. Mas uma coisa eu tenho certeza, no momento que precisa ser. Sim. Então, Uhum. Hora certa. exatamente. Mas conta a sua experiência também, né? Como que está sendo para você? Quais os efeitos positivos, né? Que esse curso ele já, né, proporcionou para você ou está proporcionando também. Uhum. Eu sou formada em direito, né? Há algum tempo atrás eu já estava assim questionando a profissão. Não vou colocar como infeliz há muito tempo, porque eu acho que eu nem reconhecia isso. Eu estava questionando o que acontecia. E mas assim, é aquela coisa, né? Você vai trabalhando em alguns lugares que são bons, outros nem tanto, mas quando são bons a gente dá uma disfarçadinha, né? Parece meio, ah, não, a gente tem uma convivência legal com o pessoal que trabalha, enfim. E, e às vezes a gente vai deixando de lado, né? Porque também, por exemplo, foi uma formação de 5 anos, depois eu fiz duas pós-graduação, então chegar na parte de falar assim, caramba, não sei o que eu tô fazendo da minha vida, não tô gostando.
Mesmo que, por exemplo, assim, eu tenho 26 anos, né? Então, eu sou nova ainda, mas foi um tempo investido, né? Foi uma expectativa, um envolvimento da família. Então, tem toda essa parte de chegar e falar assim: olha, não quero mais, não é isso, não tô feliz. É, E assim, eu não posso reclamar disso porque a minha família sempre me apoiou muito. Então, assim, era uma coisa que eu nem compartilhava com eles, na verdade, né? Eu guardava pra mim. Porque quando a gente começa com os primeiros sintomas, a gente fica assim, ah, isso é besteira. A gente se sabota e anestesia a nossa dor, né? E aí, assim, quando eu comecei a ver, foi realmente quando eu fiz a minha constelação no ano passado. Então, foi um divisor de águas para mim. E eu acessei esse conhecimento, né, das constelações, da postura sistêmica, comecei a fazer curso também de Ho'oponopono. Então, eu fui, assim, cada vez mais indo atrás, fiz barra de axis, fiz reiki, fiz várias coisas que foram abrindo o meu caminho e me dando essa força para realmente entrar nesse autoconhecimento, né? Porque, assim, eu vejo hoje, né, que eu tenho uma consciência um pouco mais ampliada, que antes talvez eu não me conhecia, né? Eu escolhi a faculdade que eu escolhi, enfim, tracei essa trajetória muito no automático, nas memórias que a gente chama, né? Nos envolvimentos, nos emaranhamentos. Então, eu vi que eu estava fazendo por não sei quem ainda, mas não era por mim. Então, quando eu descobri isso, para mim foi libertador. E aí você tem aquela parte que, ai, não tô mais gostando do que eu tô fazendo, agora eu preciso descobrir o que eu quero fazer. Então, também foi um pouco uma trajetória assim, poxa, mas o que que eu gosto? O que que eu realmente tenho e interesse? O que que poderia dar certo? E para mim foi muito importante aí o apoio do meu namorado também e da minha mãe mesmo, que muitas vezes os dois me falaram, né? Nossa, mas você gosta tanto disso? Porque daí eu comecei a fazer curso, né? Daí eu contava para todo mundo e falava, e aí escrevi um artigo, e aí fui falar sobre isso, e aí os dois, assim, principalmente, né, falavam assim, caramba, mas poxa, você fala tanto disso, você fala bem, inclusive, nunca te vi falando tão feliz assim sobre uma coisa. E foram essas chavezinhas assim que foram virando, né? Mas no começo eu me sabotei, claro. Eu dei uma procrastinada, falando assim, não, ano que vem eu escolho o que que eu quero. Não, agora deixa eu me conhecer um pouco, né? Já tinha resposta, mas dei aquela adiada. Então, isso foi muito importante. E aí eu participei de alguns eventos, né? Que também acessei essa questão, fiz uma purificação de memórias, enfim, fui me autoconhecendo, fui me aprofundando na jornada do autoconhecimento, até chegar na hora que eu falei assim, não, realmente, onde eu tô não dá, não tô feliz, quero alguma coisa a mais. Veio aquele medo de não vou dar conta, não sei o que eu tô fazendo, mas eu falei assim, vamos, vamos, se não der certo, a gente tenta de novo. Já foi uma faculdade de 5 anos tá indo pro ralo, então vamos tentar de novo. Foi mais ou menos isso. E é importante falar, né, Natália? A gente até colocou lá na divulgação, né, da live que nós íamos, né, falar um pouquinho sobre procrastinação, falta de disciplina. E a procrastinação, ela nada mais é que o quê? É você adiar algo que precisa ser feito sem justificativa. Sim. Então, no momento que você falava assim, ah, não, eu vou me conhecer um pouco mais, deixa para o ano que vem, você não estava dando uma justificativa, você estava dando uma desculpa para algo que Sim, precisava ser feito, né? sim. Então, assim, quando a gente entende esse fator, né, a procrastinação em si, o que ela pode, né, provocar na nossa vida, e Uhum, quando a gente se conhece, entende os gatilhos que nos levam a fazer isso também, é muito mais fácil de nós avançarmos. Então, uhum, isso é muito importante, né? O autoconhecimento, ele te dá condição de uhum. enxergar isso. Porque quando Sim, nós não temos autoconhecimento, muitas vezes a gente vive a nossa vida dessa forma.
Ah, deixa para amanhã, deixa para depois, deixa para ano que vem. Eu mesmo fiz isso muitas vezes. E hoje eu confesso para você, né, falando da minha experiência pessoal, que a Uhum. procrastinação é uma coisa que eu luto diariamente. Então, Ah, assim, todos nós. exatamente. Recentemente eu iniciei, né? Vai fazer 10 dias, um período de mudança, assim, alimentar, a questão do sono também, Uhum. atividade física, né? De ser consistente. E eu vejo que uma coisa que tem feito muita diferença para mim, primeiro é eu começar o meu dia com Deus, né? Pedir o auxílio dele, a orientação dele, forças, né, para vencer aquele dia e realmente eu ter esse conhecimento de mim mesmo, saber, por exemplo, o que, que vai me levar a talvez gastar tempo com o que não é necessário. Ah, se eu ficar muito na rede social, eu vou acabar perdendo muito tempo. Ah, então eu vou começar a colocar um limite para acessar as minhas redes sociais. Ah, 30 minutos, uma hora. Cada Sim. um, né, sabe, né, o que é melhor para si ali e vai determinar essas questões. E fazendo pequenos acordos consigo mesmo, né? Que eu posso Sim. fazer, o que eu posso mudar, o que eu posso evitar para eu não cair, né, na procrastinação ali e gastar tempo que talvez poderia ser utilizado para o meu benefício em algo que, né, vai acabar me prejudicando. Então, Sim. eu acredito que a procrastinação, né, ela é um assunto que é abordado em nível mundial, porque é uma coisa muito frequente na vida de toda pessoa, né? Sim, E exato. então, assim, é uma coisa que nós precisamos olhar e entender, né, para poder mudar. Sim. O Brasil mesmo é, não falava tanto assim de procrastinação, né? Foi uma palavra que entrou mais nos últimos anos, né? Antes Sim, era um simples adiamento, uma desculpa. Agora é que começou a usar o conceito da procrastinação mesmo, né? Que você disse muito bem, que é o adiar sem justificativas, né? Dando desculpas, enfim. E eu acho que um dos grandes aliados é um estabelecimento de rotina. Pelo menos foi o que me ajudou muito também, que nem você falou. É colocar horário para as coisas. Eu já há muitos anos eu adoto essa prática. Eu tenho uma agenda pessoal que eu anoto o que eu preciso fazer no dia. E a minha vida tá ali. Então, assim, e se eu anoto, eu faço. Porque eu tenho também, eu preciso fazer, tá anotado, tem que fazer. Então eu anoto e aí eu coloco inclusive no celular, ó, hoje eu vou fazer tal coisa. E claro que tem dias que eu dou assim, ai, mas acho que isso não precisa ser hoje, isso pode ser amanhã. Mas fica ali anotado. Então, assim, até eu tirar essa pendência, eu vou ter que fazer. Então, assim, foi uma coisa que me ajudou muito mesmo. Ter uma agenda, eu sento uma vez por semana e eu programo a minha semana. Claro, né? A gente tem coisas que acontecem, a gente tem que se adaptar, não é aquela coisa assim também, meu Deus, é um cronograma que tem que ser seguido, custe o que custar. Não, de mas é uma saúde, né? rotina base. Me ajudou muito. Legal. E eu não tinha esse hábito, tá? Eu sempre gostei muito de escrever. Eu sou apaixonada por escrever, eu gosto muito. Eu tenho diário de oração, eu tenho, né? Eu gosto de escrever cartas para Deus. Enfim, eu gosto muito de escrever. E atualmente na empresa que eu trabalho, um dos diretores mesmo, ele sempre pontuou assim a importância, né? O quanto a agenda ela favorece o nosso desempenho ali como profissional, mas como pessoa também, né? Até eu acho que não sei se foi ontem ou hoje eu comentei com meu esposo, eu falei assim, se eu não anotar na agenda, eu esqueço. Eu Exato. preciso colocar na agenda. Então, assim, esse ano eu adquiri o hábito de anotar o que eu preciso fazer na agenda. Então, assim, eu já acordo de manhã, né? Quando eu vou iniciar a minha rotina de trabalho ali, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Abrir a agenda e Uhum. ver quais são as atividades que eu preciso, né, realizar no dia. Eu achei interessante que você falou assim, ó, tá ali na agenda, eu preciso fazer. Está ali, eu tenho que fazer, né? Uma coisa que é importante também, que você pontuou, nem sempre, talvez, não é uma coisa engessada.
Talvez Sim. você não consiga, né, dar o cheque ali em tudo que precisava ser feito naquele dia. Quando Sim. isso acontecer, é muito importante você comemorar o que foi feito, porque nós Uhum. temos uma tendência, uma certa inclinação em olhar naquilo que não foi feito, né? Então, assim, Sim. poxa vida, se entristecer, né? Se desanimar. Ah, nossa, mas tinha 10 atividades, eu só fiz 7. Ah, não, meu dia não foi bom, não foi legal. Então, Sim. assim, comemorar, né, as pequenas conquistas. E é você comemorando, você olhando para aquilo que foi feito, que você vai avançar no dia seguinte, que você vai ter a chance de fazer 8, talvez, quando vê você está conseguindo fazer as 10. Então, isso eu acho muito importante pontuar, né? Nós comemorarmos aquilo que está sendo feito, poxa vida, né? É igual a história da borboleta, né? Que ela precisa passar pelo processo, ela tem o casulo e tudo mais, até virar, né, aquela linda borboleta. Assim somos nós. Nós temos um processo também. E enquanto nós estivermos vivos, nós vamos estar se desenvolvendo, nós vamos ter a chance, né, de melhorar. Então, todos os dias reconhecer que você está avançando. Isso é muito importante. Inclusive, isso é uma das técnicas que se utiliza para parar de procrastinar, né? De parar de adiar a dieta, o exercício físico, o curso que comprou, mas não assistiu ainda, a tarefa que tem que ser feita. Então, assim, é bem importante isso de começar com pequenas metas, né? Porque, assim, não adianta você colocar também que vai vencer, sendo que você só tem, por exemplo, um curso, você só tem tantas horas disponíveis no seu dia para assistir esse curso. Não adianta falar que vai terminar em uma semana se o curso é de 300 horas. Então, assim, poxa, se você assistiu 1 hora por dia, já tá bom, né? Pelo menos não, ao invés de ficar sem fazer nada, assistiu 1 hora por dia. Hábitos de leitura se fazem assim, constroem assim também, né? Então, é bem Exatamente. importante isso, essas metas pequenas que podem ser impostas, com o passar do tempo você vai aumentando, né? Porque você vai sabendo que você aprende a lidar com isso. Porque, bom, o nosso cérebro é bem uma caixinha bem misteriosa, né? Que inclusive ele se acostuma com o que você falou de, poxa, se no meu dia eu tinha 10 coisas para fazer, eu só fiz 7, eu vou focar nas 3. Caramba, não dou conta nem de fazer isso, né? A gente se acostuma com as derrotas que a gente mesmo coloca na cabeça, né? E aí, com o passar do tempo, a gente para de fazer meta, né? Do tipo assim, eu não consigo fazer mesmo, pra que que eu vou fazer uma meta? Pra quê? Eu vou simplesmente acordar, viver o dia como ele tem que ser vivido e ir dormir no final do dia. Então, não. A partir do momento que você tem pequenas metas e você consegue concluí-las, você começa a se acostumar com a ideia de que você consegue sim e passar para um próximo nível de fazer mais metas, de aumentar. E além disso, o que você falou muito bem de se recompensar no final do dia. Ou, por exemplo, numa tarefa muito difícil. Caramba, eu tô adiando isso aqui, ó, há muito tempo, mas se eu conseguir, a recompensa vai ser, no final de semana eu posso maratonar uma série, não sei, posso ir no cinema. No final do dia eu posso deitar uns minutinhos e tomar um vinho. O que for, porque você está se recompensando pelo que você fez. E a gente acha, muitas pessoas acham que essas pequenas coisas são besteira, mas não Não são, são. porque o nosso cérebro, ele gosta de coisas fáceis, ele não gosta de coisas difíceis realmente. Então, quando você vai de pouquinho em pouquinho e você se recompensa, ele se acostuma com isso. Então, isso é uma técnica que se utiliza para se livrar mesmo da procrastinação. São os acordos, né, Natália, que eu falei lá no início. É você tá fazendo esses acordos, né? Ah, o que que é relevante para você? Ah, eu quero muito, eu preciso economizar, mas eu não consigo. Ah, eu quero muito fazer uma viagem X. Então é você, né, focar nessa recompensa e todos os dias, né, se concentrar nisso, visualizar isso, né, e realmente ter o resultado que você tanto espera. É interessante tudo isso que você falou, porque isso a gente já vai fazendo um link ali, né, com a falta de disciplina. A falta de disciplina é o quê? Nada mais é que a ausência de repetição daquilo que vai proporcionar um benefício para você.
quando você fala assim, né, que é todos os dias você fazendo esse exercício ali, recompensando, né, as suas conquistas, você está fazendo o quê? Você está começando a exercitar a disciplina, porque a disciplina é isso, é uma repetição daquilo que vai proporcionar um benefício para você. Então, quando você exercita isso diariamente, automaticamente, com o passar do tempo, porque o nosso cérebro ele aprende por repetição mesmo, quando Uhum, você vê aquilo vai ter se tornado um hábito. E o exatamente. Aí você hábito ele vem exatamente, né, desse exercício, né, de você repetir, repetir, repetir quantas vezes forem necessárias, né? É muito comum a gente ouvir falar, né, que um hábito ele se forma em 21 dias. Eu já ouvi um neurocientista falando que tem pessoas que levam até 6 meses, na verdade, para desenvolver um hábito. Então, assim, é muito comum as pessoas maratonar ali 21 dias algo, estabeleci uma meta, em 21 dias eu vou fazer isso. E depois acabar, né, não avançando dali, retrocedendo. Por quê? Porque não continuou repetindo aquilo, né? Então é uma coisa que é para a vida toda, né? Se é um benefício para você, é algo que está te proporcionando um bem, ele precisa virar permanente na sua vida. Então, diariamente você precisa repetir aquilo. sim. É um exercício diário, realmente. Não tem como fazer uma vez e dizer que funcionou e agora eu não preciso mais, né? Tipo academia. Eu e você, a gente faz academia no mesmo lugar, né? Vamos citar esse exemplo, então. Cara, se você ficar uma semana sem ir na academia, duas, você já sente a diferença da falta que aquilo tá te fazendo. Porque é difícil ganhar, mas perder é bem fácil. Então, assim, Exatamente. o hábito é mais ou menos a mesma coisa. É difícil você chegar num nível que você não pensa mais, você simplesmente está fazendo. E eu sempre falo assim, eu viro numa. Eu vivo numa relação assim com a academia. Tem vezes que eu tô indo, eu nem tô pensando. Eu tô indo e tá rendendo. E tem aquelas semanas que às vezes, meu Deus, eu me arrastando. E eu tenho que pensar e resgatar a vontade lá no fundo do poço pra ir. Mas vou também, porque é um hábito que eu sei que é muito bom e quando eu não vou, eu sinto a falta. Então, é bom a gente ter essa rotina mesmo, essa disciplina. E quanto mais tempo a gente desenvolve, mais fácil fica, no sentido de que eu não preciso toda vez tirar esse esforço lá do fundo do poço. Eu simplesmente tô repetindo o que eu preciso fazer, né? Porque eu sei que o esforço, a recompensa vai vir. Exatamente. A Karina, que minha amiga, fez um comentário ali, né? Que o Leandro Carnal ele fala que esforço é banho. Não se esforçou um dia, fedeu. E é exatamente isso, né? Então, é, você deixa de fazer um dia, né? A chance de você retroceder, ela é muito grande, né? Então, Porque assim, se acostuma muito mais rápido, né? Com o não fazer. O não exatamente. acordar cedo é muito mais gostoso do que o acordar cedo. Então, se você fez um dia, no segundo você já pensa, ai, mas tava tão bom ontem, por que que eu não posso repetir? Exatamente. Na sua experiência pessoal, assim, Natália, você acha que tem algum fator que foi determinante nessa disciplina que você desenvolve hoje no seu dia a dia? Então, eu sabe que isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu sempre fui uma pessoa assim, meio metódica mesmo, sabe? Com rotina, tipo, eu tenho agenda assim, sei lá, desde os 14 anos. Tipo, eu sempre fui assim, sabe? Então, mas é até uma. Esses dias eu me peguei pensando nisso. Se eu sou assim porque eu desenvolvi um senso de organização, ou se eu beiro aquele perfeccionismo, sabe? Que também não é bom. Então, eu tô nessa linha, assim, pensando, porque para mim é uma rotina, assim, é essencial. Eu não consigo viver sem isso. Então, é difícil eu falar um pouco sobre isso, porque às vezes eu acho que é até demais. Então, por exemplo, eu às vezes tenho que fazer o inverso, às vezes eu tenho que falar assim, eu não preciso fazer tanto, desse jeito, perfeito. As 10 tarefas têm que ser executadas, senão vai ser o fim do mundo, sabe? Eu tenho que falar assim, calma, nem tudo eu consigo resolver no mesmo dia, eu posso dar uma aliviada.
Então, o meu namorado mesmo fala assim: caramba, mas você não senta. Ele falou assim: senta e descansa 5 minutos, senão você vai ficar louca. E para mim, esse é o desafio. Então, eu sempre tive esse senso. Mas eu sei que ao extremo ele também não é bom. Então, hoje eu busco ressignificar isso bastante, sabe? Sim. E para Eu já você? vejo que na minha experiência pessoal não foi uma coisa que eu cresci já tendo, né? Eu trouxe lá desde cedo, que nem você, né? Então, assim, eu não cresci com rotina, né? Ai, você tem que fazer isso, determinado horário, enfim. Foi Uhum, com o passar dos anos mesmo, mais recente agora, que eu enxerguei a necessidade de realmente ter uma rotina, né? Que inclui exercício físico, que faz bem para minha saúde, alimentação saudável, tomar água, dormir cedo, enxergando, né, os benefícios que isso ia trazer para mim, que eu realmente passei a ter essa rotina. E eu vejo assim, o que me levou, né, a desenvolver rotina, hoje a ter rotina, foi o autoconhecimento. Então, assim, eu buscar conhecimento me fez perceber que para eu chegar aonde eu quero chegar, eu uhum, preciso estabelecer horários, eu preciso estabelecer metas, eu preciso anotar, eu preciso ter uma agenda. Então, assim, era coisa que eu não dava importância, né? Por exemplo, estava numa empresa, se eu tinha horários, né, para fazer sim. aquilo, eu faria, mas nunca assim, para minha vida pessoal. Eu preciso ter horário para dormir, eu preciso, né, ter horário para comer. Não, às vezes dormia muito tarde, às vezes comia fora de horário, né? Trabalhando ali até tarde, né? Priorizando o trabalho, às vezes, ou qualquer outra coisa. Então, não via muito, assim, importância, né? Nessas Uhum, atitudes. Mas hoje eu realmente consigo, né, me conhecendo um pouquinho nessa busca, né, de se conhecer, se perceber, entender quais são as ferramentas que realmente vai me levar onde eu quero, eu consigo notar o quanto é importante ter uma rotina, né? Então, assim, eu acredito que o autoconhecimento ele foi um fator determinante para mim. uhum. Diferente de você que já, né, cresceu com isso, enfim, sempre teve. Mas eu vou te falar que só ter uma rotina não, não te leva a lugar nenhum também. Não Porque senão mesmo. você só tem uma rotina de dias que você está vivendo, né? Então, assim, o autoconhecimento para mim foi muito bom. Porque aí eu consegui estabelecer metas, por exemplo, assim, a longo prazo, né? Com coisas que eu gosto, que eu sei que vão, tipo assim, me fazer bem também. Senão eu fazia coisas assim, mais a curto prazo mesmo, né? Tava assim, meio que perdida, né? Eu tinha a rotina, eu tinha os hábitos de fazer isso, de anotar, de repetir o que eu precisava fazer. Assim, às vezes coisas para saúde, claro, mas assim, sem planos a longo prazo. Então, assim, rotina sem esse autoconhecimento, sem ter um objetivo, né, algo muito maior do que isso, também não vale nada. Então, assim, esse caminho do autoconhecimento para mim foi muito importante, porque eu pude trazer isso que eu já tinha e acabava usando às vezes para nada, para coisas muito mais importantes. Exatamente. E você vê que, assim, é muito particular, né? Para cada pessoa. Então, Sim. assim, cada um tem a sua individualidade. Então, assim, nessa conversa aqui que nós estamos tendo, a gente está compartilhando a nossa experiência. Pode ser que alguém, né, se identifique, pode ser que não. Mas o mais importante é essa pessoa, ela realmente, né, buscar conhecer a ela mesma. Sim. Porque talvez, né, a realidade dela seja diferente da nossa. Uhum. E esse é um caminho, né, que só leva você a avançar cada vez mais, né? Você se conhecer, você se entender. Então, assim, inclusive foi isso que nos trouxe até aqui hoje, né? Essa busca pelo Com certeza. autoconhecimento. E acho que a Fábio falou isso esses dias, né? Depois que você descobre, não tem como você tirar.
Então, assim, ou você desenvolve ou você não usa. Você tem essa opção, né? Mas é muito difícil uma pessoa. Claro, cada um tem o seu momento, né? É, não que a gente nunca tenha acessado esse conhecimento muitas vezes antes, mas a gente não estava pronta, né? Não estava em algum período da vida que estava muito perdido em alguma outra dor, enfim, porque cada um tem, como você falou, né, as suas particularidades, as suas dores, é, o seu limite, por exemplo, né? Do que para mim é ruim, do que para o outro vai ser, do que eu não aguento mais, do que o outro não aguenta mais. Então, a partir do momento que para mim, quando eu descobri, eu não consegui parar mais. E quando eu paro hoje, não tem como eu não fazer o que eu tô aprendendo. Porque não faz sentido, né? Exatamente, eu me identifico muito com isso que você está falando, porque assim, eu estou fazendo um curso, eu já estou pensando no próximo que eu vou fazer, eu estou terminando um livro, já tem ali uma lista, né, de leitura, que eu já sei o próximo livro que eu vou ler, porque te faz tão bem, te traz tanto benefício, que parece que essa jornada ela é insaciável, né? Quanto mais você busca, quanto mais você tem, mais você quer melhorar, mais você quer buscar, mais você quer entender. E, e isso faz uma diferença tão grande, né, na nossa vida como ser humano, que nos dá condições de, talvez, né, de alguma forma influenciar outros também. Mostrar a outros o caminho, né? Que o caminho pode ser mais leve, que determinada coisa pode ser diferente. Então, assim, quando a gente colocou ali pessoas curadas curam pessoas, é exatamente isso. Porque você entendendo os seus gatilhos, o que, né, às vezes faz mal para você, o que faz, às vezes, você se descontrolar diante de uma situação que te aborrece, pode mostrar para o outro que pode ser diferente. Então, às vezes, né, uma pessoa, um exemplo, né, muito comum. A pessoa foi lá e gritou com você. Se você, né, tem ferramentas que te dão condições, né? Se você se conhece o suficiente, sabe, né? Qual é o gatilho que faria, talvez, né? Você gritar com aquela pessoa também, mas você usa isso ao seu favor e não grita com ela, você mostra para o outro que a comunicação ela pode ser diferente. Exato. Olha só que interessante, né? Então, Exatamente. assim, isso é com tudo na nossa vida, né? É com todas as situações. Enfim, a pessoa foi lá e te prejudicou de alguma forma. Você mostrar para ela que não precisa ser assim, né? Mas isso só é possível, né? Você se conhecendo o suficiente, você refletindo o caráter de Jesus também, né? Nas suas atitudes, né? Porque eu acho que Jesus é o melhor modelo, né? Que a gente pode mencionar aqui nessa conversa que nós estamos tendo, né? É a melhor referência para nós, né? Nos comportarmos diante de todas as nossas atitudes. Mas é só se conhecendo que você vai ter condições de agir Sim. dessa forma, né? Porque aí você conhece os seus valores e você valida os seus valores, né? Por causa dos seus valores, não por causa do comportamento dos outros. Então é isso que você falou. De você saber se autoconhecer para saber o que é importante para mim. Porque quando é importante para mim, o comportamento dos outros, ele vai me afetar. Mas eu vou decidir se eu vou entrar na onda ou não. Exatamente. Você passa a não dar significado para aquilo que não existe, né? Às vezes a pessoa não teve um dia bom, aí chega lá de mau humor, faz alguma coisa que, nossa, por que será, né? Então, você tendo autoconhecimento suficiente, você não vai permitir que aquela história, né, aquela situação tenha algum significado na sua vida. Mas isso só é possível, né, você realmente buscando o autoconhecimento. Porque hoje é muito comum que nós nos ressentirmos, nós ficarmos aborrecidos também. É muito comum, né, nós darmos significado para aquilo que não existe, né? Ai, fulano tá diferente, você viu? Nossa, será que eu fiz alguma coisa? E às vezes, né, a pessoa só não, né, não tá legal, não teve um dia bom, enfim, não tem nada a ver com você. Então, assim, são situações muito comuns do dia a dia, né, que eu vejo que é rotina no dia de muitas pessoas, né? É rotineiro isso aí, né? Ela se aborrecer, ela se ressentir, ela
Então, é só buscando o autoconhecimento mesmo para ter condições, né, de ser e agir diferente. Uhum. E assim, entrando já nessa parte da questão das curas, assim, né? Você tem, assim, algum resultado que você já viu na sua vida que você queira compartilhar, assim? Que você diria para as pessoas, olha, vale a pena por isso. Sim, eu tenho sim. Eu sempre busquei muito a aprovação da minha mãe. Muito, muito, assim, para tudo, né, que eu ia fazer na minha vida, né? Eu sempre queria que ela olhasse para mim e falasse assim, ai, nossa, né? Que bom isso, eu aprovo, eu. E quando isso não acontecia, quando eu não recebia a aprovação da minha mãe, isso me deixava muito ressentido. Isso começou a ser tão frequente na minha vida que estava me adoecendo, né? Então, assim, eu estava num nível de ressentimento tão grande que eu não queria viver, eu não queria, parece que nada dava certo na minha vida, eu não avançava. Então, assim, Uhum. no início do ano passado, eu tive a oportunidade de receber a minha mãe na minha casa e ela ficou 2 meses e meio comigo. Então, assim, foi muito bom, foi muito significativo para mim, porque eu estava fazendo terapia também na época, né, nessa busca aí de autoconhecimento. Eu comecei a perceber que não precisava ser daquele jeito. E que assim ela me aprovava do jeito que eu era. Eu estava buscando algo que não existia ali. Então, assim, e mais recente, né, quando eu iniciei esse curso, né, a arte de viver bem, eu entendi que a minha mãe, eu ocupava muito minha mãe, nossa, não me dá atenção, nossa, né, ela preferiu passar tempo com fulano do que comigo. Nossa, minha mãe não foi uma boa mãe para mim, não ofereceu tudo que eu precisava. Então, assim, hoje eu percebo que a minha mãe ela ofereceu o melhor para mim nas condições que ela tinha. Então, assim, hoje eu olho para minha mãe e eu sou grata por ser filha dela, eu sou grata por ela ser minha mãe, por ela estar viva, e eu fico muito feliz de saber que eu não preciso da aprovação dela mais. Libertador, Então, né? exatamente. Então, assim, e isso, eu só tive condições, né, de chegar nesse estágio, de me libertar dessa situação e seguir em frente, buscando o autoconhecimento, me curando, né, dessa dor que existia ali. Então, assim, eu precisava muito que a minha mãe olhasse para mim, mas na verdade ela desde sempre esteve olhando para mim. E eu não percebi, então eu estava dando significado para uma história que não existia. Então, Uhum. assim, eu acho que essa foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito mais leve, hoje, né, eu tenho, assim, um relacionamento muito bom com a minha mãe. Inclusive, né, faz alguns dias já que nós estamos nos falando todos os dias, então isso é muito significativo para mim. E foi significativo para ela também, a partir do momento que eu passei a olhar ela de forma diferente, né? E reconhecer que ela fez, né, tudo por mim dentro da condição que ela tinha para me oferecer. Então, assim, o autoconhecimento, ele é tão libertador que ele tira um peso de você que, às vezes, se você não se conhece, você vai carregar para o resto da vida, você vai levar para o túmulo. Quantas pessoas, né, morrem entristecidas, sem falar com pessoas, sem pedir perdão, né, por coisas assim que no entendimento da pessoa, né, era uma coisa que tinha significado, mas às vezes não. Ela estava dando Sim. significado para algo que não existia. Então, assim, hoje o meu relacionamento com a minha mãe, ele é muito bom. E eu agradeço muito a Deus, né? E a todas as ferramentas que ele colocou aí no meu caminho para eu poder enxergar essa situação de forma diferente. E no dia a dia também, Natália, na nossa vida, né? Eu vejo assim, que quando você não tem autoconhecimento, você se vitimiza muito. E eu confesso para você que eu fiz esse papel de vítima por muitos anos. Eu era o tipo de pessoa, Natália, que toda pessoa que eu conhecia
era uma oportunidade de eu contar a minha triste história, entendeu? Ai, Uhum. mas olha o quanto eu sofri, olha isso. Olha, eu não conheço meu pai, eu não cresci com meu pai. Nossa, olha minha mãe, eu morei em tantas casas, aconteceu isso. Então, assim, me vitimizava muito. Então, assim, tudo que dava errado, ai, mas ó, olha só, é por causa disso, ó. Eu não tive estrutura, né? Eu não tive. Então, assim, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é nocivo à nossa vida. Você, né, fazer esse papel de vítima. Então, assim, a partir do momento que eu iniciei essa jornada de autoconhecimento, né, que eu percebi o quanto isso era prejudicial, e eu deixei de fazer esse papel de vítima, e eu realmente comecei a assumir a responsabilidade da minha vida, eu comecei a entender que eu era a única capaz de mudar a minha história, porque Deus, ele sempre, né, a parte fiel, ele sempre vai fazer o papel dele. Eu sempre, né, tem uma frase que eu gosto muito que eu digo assim: esforço humano e poder divino. O poder divino, ele está disponível ali, ó, constantemente para você. Mas se não existir o esforço humano, as coisas não vão mudar. Então, assim, e essas descobertas na minha vida, elas são muito recentes, mas eu vejo assim um avanço muito grande. Então assim, é todos os dias assim tentando melhorar, né? Desde mudar um hábito, né? Desde mudar assim a forma de se comunicar, a forma de agir. Então assim, são tantos benefícios, são inúmeros, né? Nós poderíamos ficar aqui a noite inteira listando quantos benefícios existem de você por você buscar o autoconhecimento, se conhecer. Então, assim, na minha vida, eu diria que o mais significativo seria isso, né? O meu relacionamento com a minha mãe ter melhorado e eu ter deixado o papel de vítima. Eu, né, ter aprendido que eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. Então, assim, se as coisas não estão legais, se eu estou, né, com sobrepeso, se eu não estou dormindo bem, se está ruim alguma coisa, eu preciso olhar para quem? Eu preciso olhar para mim. Quais são as minhas atitudes, né? O que eu tenho feito para mudar isso? Então é responsabilidade minha. Mas conta também, né, qual foi a sua experiência, né, o que você acha assim que foi mais significativo para você. É bem parecida com a sua, na verdade. A diferença é que foi com o meu pai, o meu relacionamento que melhorou, né? E foi uma transformação, assim, bem radical, assim, pra mim, pelo menos, né? E, e algumas pessoas que são da minha família, meu namorado, eles veem isso também. Eles mesmos já me falaram, né? E realmente, igual você falou, é recente, porque eu realmente comecei a ir atrás disso depois que eu fiz a minha constelação, e se eu não me engano, foi em final de julho do ano passado. Então, assim, em menos de um ano, já muita coisa mudou. E o principal que eu vejo é isso, é esse relacionamento com o meu pai, porque eu parei também de sair desse lugar de esperar algum tipo de reconhecimento dele e, e viajar nas histórias que eu mesmo criei para mim. Então, isso foi muito significativo para mim. O relacionamento com muitas pessoas do meu entorno melhorou, na verdade. Não dá para dizer assim que não melhorou com ninguém, melhorou com todos. Em algum nível melhorou com todos, assim, porque tudo que é bom dá para melhorar, né? Então, assim, Com certeza. para cima não tem limite, né? Para o melhor não tem limite. Então, tudo que, apesar de estar bom, pode melhorar. E foi o que aconteceu com muitas pessoas. E essa questão, assim, de sair do papel de vítima, é, de parar de esperar que os outros façam, ou de parar de esperar uma concordância, um apoio. Não que eu não tenha, mas antes parece que eu me prendia por isso. E agora eu falo, eu vou. E aí eu tenho o retorno. Então, assim, antes a gente espera do outro para fazer, né? E é diferente quando a gente faz e daí tem um retorno. Porque a gente informa isso pro universo, né? Eu vou fazer. E aí a gente tem o retorno de pessoas que nos apoiam.
Então, essas coisas assim, foram as principais realmente. Que quando dá, não que a gente não tenha aqueles altos e baixos, né? O caminho do autoconhecimento não é fácil, a Não. gente tropeça várias vezes, e às vezes a gente ainda pensa, caramba, mas eu sei isso, como é que eu tô fazendo isso de novo? Então a gente tem os dias que dá uma piorada, que até acho que foi semana passada, eu tive uns dias um pouco difíceis. E acho que eu cheguei na sexta-feira e falei pro meu namorado assim, eu falei assim, ai, olha, eu tô cansado. Eu falei assim, hoje eu vou chorar. Eu falei assim, eu não vou fazer nada. Mas amanhã, eu falei assim, amanhã quando eu acordar, vida nova. Eu falei assim, aí eu vou fazer tudo que tem que ser feito. Porque a gente também tem que se dar um alívio, né? Porque senão a gente enlouquece mesmo. Não precisa ser tudo tão regradinho assim, apesar de a gente ter que ter essa rotina, disciplina. O Sim, importante é que a gente cai e levanta, né? Então, assim, aprender a levantar, aprender a sair desse papel de vítima, de esperar dos outros e de fazer sozinha e de fazer por mim também. Porque em muitos momentos eu fiz pelos outros. E isso foi uma coisa que me trouxe assim, bastante, sabe? De fazer por mim e tirar aquela coisa de que eu não preciso me sentir culpado. Porque a sociedade mesmo traz isso muito, né? De que quando você faz por você, você está sendo egoísta. E eu me cobrava dessa forma, eu pensava assim, caramba, mas se eu fizer isso, né? O outro não tem, o outro não faz isso, o outro não sei o quê. Como é que eu posso fazer? Como é que, por exemplo, assim, eu posso estar feliz com isso enquanto o outro está ali triste, passando por uma situação difícil. Então, assim, aprender a separar essas coisas. Não que a gente não veja o que o outro está passando, mas a gente também aprende aquela parte, né, de que eu não posso salvar o outro. Infelizmente, eu posso me salvar e assim impactar o outro. Mas eu ir lá, sofrer pelo outro, salvar o outro, eu não vou fazer isso. O máximo que eu vou fazer é afundar a minha vida junto. Então, esse conhecimento, assim, para mim foi essencial. Isso me libertou de muita coisa. Mas ainda é uma coisa que eu preciso trabalhar muito. Porque volta e meia eu caio nisso de tô sendo egoísta, como é que eu tô feliz se o outro não tá. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir trabalhando. Mas aos poucos a gente vai evoluindo. exatamente. Eu me identifico muito com isso também, sabe, Natália? Eu já me peguei assim várias vezes fazendo pelos outros aquilo que eu não fazia por mim. Então, Uhum, eu sempre era a última a ser olhada. Então, hoje, né, eu consigo olhar um pouquinho mais para mim para depois, né, poder olhar para os outros. E isso que você falou, acho que a gente já poderia encerrar a live aqui, né, com essa sim. fala sua, né? Eu posso salvar a mim mesmo, não aos outros. Então, Uhum, você é aquela história, né, aquele exemplo da máscara de oxigênio, né? Ela precisa ser colocada em você primeiro. Na maioria das vezes você quer colocar no outro, mas não vai funcionar, né? Você não vai ajudar. Então, quero agradecer, né, a oportunidade de ter tido essa conversa com você. E se eu pudesse deixar um conselho aí, né, uma frase para as pessoas refletirem, né, uhum, que você não é um rótulo, você escolhe o que você quer ser. Então, assim, né, você não é o que fizeram de você, você não é né, a situação que você está hoje, você é o que você escolhe ser. E o autoconhecimento, ele pode te ajudar a escolher ser exatamente o que você quer. Se você não está tendo forças, né? Às vezes, eu quero, né, ter isso, aquilo, eu escolho isso, mas eu não estou conseguindo. O autoconhecimento, ele, sem dúvida, ele vai poder ajudar você a encurtar esse caminho. Então, né, que todas as pessoas que participaram aí, né, que elas possam ter essa consciência, que elas podem escolher o que elas querem uhum. ser. E que existem ferramentas hoje para ajudá-las a alcançar esse objetivo. Sim. Uhum. Então, tá bom. Obrigada, Jéssica, por ter participado comigo aqui mesmo. Eu sempre fico muito feliz de receber vocês. Essa história também muito bonita. Eu admiro que você vai na academia às 6 horas da manhã. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Não cheguei ainda, mas.
Então, assim, obrigada por ter compartilhado. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente. Eu vou deixar a live salva, então, assim, se quiserem compartilhar com outras pessoas para assistir mais tarde, eu acho que a gente falou de coisas bem bacanas aqui. A gente fez um bate-papo informal, né? Ninguém aqui é expert em nada, mas a gente está compartilhando nossa experiência. Se serviu para mim, se serviu para você, talvez sirva para mais alguém. E esse é o bom de compartilhar a experiência, né? De saber que às vezes a pessoa. A gente já teve nessa parte, né? De assim, eu tô sozinha, isso aqui, coisa da minha cabeça, tô falando, vai passar. Então, quando a gente vê alguém contando a história dessas pequenas coisas do dia a dia que a gente acha que não é nada e, na verdade, tem um significado e a gente pode mudar e isso influencia muito na nossa vida, às vezes é a ajuda que alguém está precisando. Então, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Obrigada por todo mundo que assistiu a gente até aqui, compartilhou, comentou. A gente não conseguiu ver todos os comentários, mas o bate-papo aqui estava interessante. E muito obrigada mesmo, Jéssica. Parabéns por você ter vindo aqui comigo, né? Eu fiquei bem feliz de você ter aceito o convite. E é isso, vamos seguir aí no curso, continuar esse caminho e compartilhando o nosso conhecimento, porque afinal, quando a gente se cura, a gente impacta outras pessoas, né? Exatamente. Muito obrigada, tá, Natália? Boa noite a Obrigada a todos. você. Boa noite, galera. Tchau, tchau. Beijão. Obrigada Tchau. por ter participado. Beijo.